atmosfera terrestre é uma camada de gases que envolve a Terra e é retida pela força da gravidade. A atmosfera terrestre protege a vida na Terra, absorvendo a radiação ultravioleta solar, aquecendo a superfície por meio de retenção de calor e reduzindo os extremos de temperatura entre o dia e a noite. Visto do espaço, o planeta Terra aparece como uma esfera de coloração azul brilhante. Esse efeito cromático é produzido pela dispersão da luz solar sobre a atmosfera e que existe também em outros planetas do sistema solar dotados de atmosfera. A atmosfera terrestre é composta principalmente de nitrogênio, oxigênio e argônio. Os gases restantes são muitas vezes referidos como gases traços, entre os quais estão incluídos gases do efeito estufa, como vapor de água, o dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e o ozônio. O ar filtrado pode conter vestígios de muitos outros compostos químicos. Muitas substâncias naturais podem estar presentes em quantidades ínfimas em uma amostra de ar não purificada, incluindo poeira, pólen e esporos, gotículas de água líquida, cinzas vulcânicas e meteoroides. Vários poluentes industriais também podem estar presentes, tais como o cloro, compostos de flúor, mercúrio elementar e compostos de enxofre. O vapor d'água na atmosfera encontra-se principalmente nas camadas mais baixas. 75% de todo o vapor d'água está abaixo dos 4.000 metros de altitude e exerce um importante papel de regulador da ação do Sol sobre a superfície terrestre. A quantidade de vapor varia muito em função das condições climáticas das diferentes regiões do planeta. Os níveis de evaporação e precipitação são compensados até chegar a um equilíbrio na baixa atmosfera. O vapor de água contido nas camadas inferiores está muito próximo ao seu ponto de saturação. A água torna-se líquida quando a sua concentração chega a 4% na baixa atmosfera. A temperatura da atmosfera terrestre varia entre camadas em altitudes diferentes. Portanto, a relação matemática entre temperatura e altitude também varia, sendo uma das bases da classificação das diferentes camadas da atmosfera. A atmosfera está convencionalmente estruturada em 5 camadas, 3 das quais são relativamente quentes, separadas por 2 camadas relativamente frias. Os contatos entre essas camadas são áreas de descontinuidade e recebem o sufixo pausa após o nome da camada subjacente. A troposfera é a camada atmosférica que se estende da superfície da Terra até a base da estratosfera. Esta camada responde por cerca de 80% do peso atmosférico e é a única camada em que os seres vivos podem respirar normalmente. A sua espessura média é de aproximadamente 12 km, atingindo até 17 km nas regiões equatoriais e reduzindo-se para em torno de 7 km nos polos. Praticamente todos os fenômenos meteorológicos estão confinados a esta camada. Na base da troposfera encontra-se a camada limite planetária, também chamada de camada limite atmosférica, a camada mais baixa da troposfera, com altura média de 1 km, na qual os efeitos da superfície são importantes, como o ciclo diurno de aquecimento e resfriamento. O que distingue a camada limite planetária de outras regiões da troposfera é a turbulência atmosférica e seu efeito de mistura, resultando na chamada camada de mistura. Acima da camada limite planetária, o escoamento atmosférico é laminar, não turbulento, e o ar desliza em camadas, à exceção do movimento turbulento que é encontrado dentro das nuvens convectivas do tipo cumulonimbus, de grande desenvolvimento vertical.
Na estratosfera, a temperatura aumenta com a altitude e se caracteriza pelos movimentos horizontais do ar. Situa-se aproximadamente entre 7 e 17 até 50 km de altitude aproximadamente, compreendida entre a troposfera e a mesosfera. Apresenta pequena concentração de vapor de água e a temperatura cresce conforme maior altitude, até a região limítrofe, denominada estratopausa. Muitos aviões a jatos circulam na estratosfera devido à sua estabilidade. É nesta camada que está situada a camada de ozônio e onde começa a dispersão da luz solar, que origina o azul do céu. Na mesosfera, a temperatura diminui com a altitude. Esta é a camada atmosférica onde há uma substancial queda de temperatura, chegando até menos 90 graus Celsius em seu topo. A mesosfera está situada entre a estratopausa em sua parte inferior e a mesopausa em sua parte superior, entre 50 a 80 km de altitude. É na mesosfera que ocorre o fenômeno da aeroluminescência, das emissões da hidróxila, e é nela que se dá a combustão dos meteoroides. Na termosfera, a temperatura aumenta com a altitude e está localizada acima da mesopausa. Sua temperatura aumenta rapidamente com a altitude até onde a densidade das moléculas é tão pequena que se movem em trajetórias aleatórias, chocando-se raramente. A temperatura média da termosfera é de 1500 graus, mas a densidade é tão pequena que a temperatura não é sentida normalmente. Sua espessura varia entre 350 a 800 km, dependendo da atividade solar, embora sua espessura seja tão pequena quanto 80 km em épocas de pouca atividade solar. É a camada onde ocorrem as auroras e onde orbita o ônibus espacial. A camada mais externa da atmosfera da Terra se estende desde a termopausa para o espaço exterior. Aqui, as partículas estão tão distantes que podem viajar centenas de quilômetros sem colidir umas com as outras. Uma vez que as partículas colidem raramente, a exosfera não se comporta como um fluido. Essas partículas que se movem livremente seguem trajetórias retilíneas e podem migrar para dentro ou para fora da magnetosfera ou da região de atuação do vento solar. A exosfera é composta principalmente de hidrogênio e hélio.